Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O presidente Lula e uma comitiva que inclui alguns governadores de estado, inclusive o do Ceará, Eumano de Freitas, já estão viajando para uma rápida visita à China, que oficialmente começa na quinta-feira. A comitiva chega somente lá amanhã. Na comitiva estão ainda, além dos governadores, alguns parlamentares, ministros e poucos empresários nacionais, pois vários empresários lá já estiveram no mês passado, quando a viagem de Lula foi adiada em razão de uma pneumonia que ele contraiu no Rio de Janeiro. Lula, agora na China, cumpre apenas uma visita de cunho político realmente muito importante para a política econômica nacional e as relações internacionais do Brasil. O estado do Ceará, representado pelo governador Eumano, não tem nada especificamente a tratar na viagem. Desculpa. Nem mesmo prospecção de negócios será feita, pois o governador não é a pessoa indicada para tal mistério. Ontem, o presidente Lula falou sobre suas perspectivas nesta viagem que empreende aquela populosa e rica nação. Vamos ouvi-lo. Política internacional é sempre como se fosse uma via de duas mãos. Ou seja, você não vai na China apenas querer saber o que os chineses vão fazer aqui, o que os chineses vão comprar de nós. Nós também queremos tentar mostrar para os chineses que nós temos coisas para vender. E que não é só vender também para cá. O que nós queremos é que os chineses façam investimento, sabe, para gerar novos empregos e para gerar, sabe, novos ativos produtivos no Brasil. O Brasil tem uma belíssima relação com a China. O Brasil faz parte do BRIC junto com a China. A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem bons e grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui. Mas nós também vamos tentar vender aviões da Embraer para ele. Nós vamos tentar vender mais soja, tentar vender mais milho, tentar vender mais carne de suíno, carne de gado. Ou seja, nós também vamos tentar vender as coisas que nós produzimos aqui. Tá? E eu acho que é extremamente importante porque a China é um parceiro hoje essencial para o Brasil e para a América Latina. Então nós queremos fortalecer essa relação. O Brasil tinha uma relação amortecida porque depois que nós deixamos a presidência e depois que houve o golpe, um pouco aquelas relações ficaram amortecidas. O último presidente, sabe, não entendia nada de política externa e não gostava de fazer política externa. E eu quero fazer uma forte política externa porque o Brasil tem que voltar a ser protagonista internacional. O Brasil precisa ter muita representatividade junto aos Estados Unidos, junto à China, junto à Rússia, junto à União Europeia. Mas, sobretudo, o Brasil tem que pensar que um mercado extraordinário para o Brasil é a nossa querida América do Sul e América Latina, onde a gente tem um mercado com quase praticamente 16 mil quilômetros de fronteira. Então é tudo mais fácil e é onde a gente exporta produtos com valor agregado, ou seja, coisas que valem mais. Então, na China, nós vamos consolidar a nossa relação com a China. Nós vamos consolidar. Eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse de investimento dos chineses. Então, eu só queria te dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses. Convidar o mandatário chinês para uma visita ao Brasil. Ele aqui já esteve, e esteve inclusive no estado do Ceará. A propósito, no último domingo,
O jornalista Hélio Gaspari, em sua coluna que é publicada no Globo e na Folha de São Paulo, ele dizia que o presidente Lula deveria ter convidado o ex-senador e o ex-governador cearense Tasso Gereissati, porque é um dos poucos brasileiros que conhece de perto o mandatário chinês, pois aqui esteve no Brasil e no estado do Ceará. O registro é da coluna do Hélio Gaspari, de domingo último, na Folha de São Paulo e no jornal O Globo. Todos os governantes estaduais e o federal, como aqui registramos, comemoraram ontem os primeiros 100 dias de governo. É um tempo realmente muito exíguo para um período de governo que dura 4 anos, mas é uma data simbólica que nos leva a imaginar o futuro do governo ou dos governos. Nesse curto período, que não são apenas 100 dias, é bom lembrar, mas 180 dias ou 6 meses, levando-se em consideração que vários eleitos, vários governadores e o presidente da República, vários foram eleitos no dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições gerais do ano passado, como é o caso, por exemplo, do estado do Ceará. O governador Elmano foi eleito no primeiro turno. Portanto, Elmano já pode-se dizer que tem 6 meses de governo, embora nos 2 últimos meses ou nos 3 últimos meses do ano passado, outubro, novembro e dezembro, ele não fosse governador, mas ele era o candidato que foi eleito pelo governador de plantão. No caso, a governadora Isolda Sela, com a chancela do ex-governador Camilo Santana. O governo federal, que foi uma transição com alguns conflitos, pois tratava-se de uma transmissão de cargo entre adversários políticos, mesmo assim, Lula conseguiu fazer o dever de casa. Criou um grupo de trabalho para um minudente estudo sobre o governo que ia receber e chegou no dia 1º de janeiro deste ano, já sabendo o que realmente estava recebendo, com as informações obtidas. Os 100 primeiros dias do governo Lula foi realmente de projetar o governo para os 4 anos seguintes. No caso do Ceará, como de outros estados, repetindo, onde o governo eleito sucederia um correligionário, os primeiros 100 dias já deveriam ser de um governo produtivo, pois todos conheciam tudo e era só dar sequência, projetando as mudanças que pretendiam ou pretendem fazer para a execução posterior. A prioridade dos nossos políticos resolveu, no caso do Ceará, que a prioridade reflete uma primariedade, resolveu criar uma equipe de transição. Transmitiu o que para quem? Ora, o governo já estava sendo exercido por quem o ajudou a eleger o sucessor. Então não tinha praticamente o que fazer de transição. O ex-ministro Anderson Torres, o único bolsonarista raiz de expressão ainda preso, vai continuar por bem mais tempo na prisão. Em Brasília, o Noticiário Nacional dá conta de que ele voltou a pedir o relaxamento de sua prisão. Stephanie.
Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A gente destaca que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, pediu nesta última segunda-feira ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a revogação de sua prisão preventiva. Torres estava no comando da Segurança Pública de Brasília em 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos três poderes. A defesa de Torres pediu a revogação da preventiva, afirmando que não há indícios de participação no ataque, de omissão ou de que o ex-ministro represente perigo às investigações e à ordem pública. Não há, assim, único traço da personalidade do requerente que indique periculosidade social. De igual maneira, o requerente tem residência certa e bons antecedentes, o que por si sós já teriam o condão de afastar, na atualidade, a necessidade da custódia cautelar, dizem os advogados. Ainda a propósito do ex-ministro Anderson Torres, nós dissemos recentemente, antes da leitura da matéria pela Stephanie, de que ele vai demorar um bom tempo na prisão. É que também o Supremo Tribunal Federal decidiu, há poucos dias, o acórdão ainda não foi publicado. Como o acórdão ainda não foi publicado, a decisão do Supremo ainda não está valendo. Ela passa a valer após a publicação do acórdão, o que provavelmente acontecerá nos próximos dias. Pois bem, essa decisão do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional um artigo do Código Penal brasileiro que garantia a prisão especial para quem tem diploma universitário. O doutor praticava um crime, qualquer que fosse ele, tendo sido preso em flagrante, não iria para um presídio comum. Ele ficaria aguardando ou o relaxamento da prisão ou a decisão definitiva do caso numa prisão especial. No caso aqui no Ceará, e prisão especial é o preso ficar lá no batalhão do Corpo de Bombeiros ou no comando do quartel-geral da Polícia Militar. Ele fica praticamente em liberdade, com direitos a ver televisão, a utilizar telefone, a receber visitas, etc. O que não acontece com o preso comum. Então, a partir do momento em que o acórdão do Supremo seja publicado, o ex-ministro Anderson Torres, que ainda está numa prisão especial, num dos batalhões da polícia lá do Distrito Federal, vai para a prisão comum na Papuda. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e as nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o ministro da Justiça, Flávio Dino, volta à Câmara dos Deputados nesta terça para falar sobre as ações do Ministério. No fim do mês passado, o ministro participou de uma audiência na CCJ, onde negou que tem sido informado previamente pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, dos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Protagonista de decisões marcantes, Ricardo Lewandowski se aposenta hoje depois de 17 anos no Supremo Tribunal Federal. O anúncio da saída do Supremo foi discreto. Lewandowski participou normalmente da sessão do plenário em 30 de março. Ao final, comunicou reservadamente aos colegas e depois a jornalistas que aquele seria a sua última participação presencial no colegiado. Os 297 anos de Fortaleza é celebrado amanhã em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará.
O deputado estadual Antônio Henrique, do PDT, reconhece que, apesar do desenvolvimento urbano e social experimentado pelo município aqui de Fortaleza nos últimos anos, ainda há muitos desafios a serem superados. É necessário debater melhorias e ações, reconhecendo os avanços já alcançados que fazem da capital alencariana o melhor lugar para se viver, assinala o autor da proposta dessa sessão. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, nós temos em principal manchete sobre queda de braço. Bivar rejeita perder Ministério do Turismo após rebelião no partido. Indicação é do União Brasil. O presidente da sigla fala sobre crise interna com ameaça de debandada, inclusive de Daniela Carneiro. A coluna de Bela Megali fala sobre a primeira-dama Janja, que é o novo alvo preferencial de Jair Bolsonaro. Também sobre o ex-presidente, a coluna de Malu Gaspar fala que Bolsonaro tem primeira derrota nos processos que correm no Tribunal Superior Eleitoral. Com os destaques da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre Previdência. O governo federal alterou o dado de última hora para cortar gasto com o INSS artificialmente. A Fazenda e o Planejamento dizem que mudança seguiu orientação da Junta de Execução Orçamentária. Sobre o IPCA, a inflação de março sobe 0,71% com pressão do preço dos combustíveis, principalmente da gasolina. E também temos sobre o governo Lula que o presidente busca apaziguar militares nos 100 dias e aposta em investimentos da defesa. E o Ministério da Saúde paga R$ 630 mil em cachês de campanha do SUS em 2023. Muito bem. Essa crise no União Brasil, uma das manchetes aqui destacadas pela Letícia, é a evolução que o partido tem vivido desde a sua criação, que é realmente, foi justamente quando ele fundiu-se, quando houve a fusão do PSL com o PFL, ou com o DEM, e eles não se entendem. Já no início do governo Bolsonaro, teve uma briga lá, porque o Bolsonaro andou suspeitando que o presidente nacional da agremiação, na época, o Luciano Bivar, que hoje também é o presidente do União Brasil, e estava gastando mais do que devia. E isso motivou uma divergência constante aqui no estado de Pernambuco, que é o estado do deputado federal Luciano Bivar. Mas essa crise do momento lá, vivida pelo União Brasil, que vai realmente, ao fim, prejudicar muito o partido, um dos maiores do Brasil hoje, essa crise nasceu no Rio de Janeiro. E também tem alguma coisa a ver com gastos dos recursos do fundo partidário. Bivar andou proibindo da direção estadual do Rio de Janeiro lá de gastar dinheiro do fundo, e isso começou a divergência que, na verdade, sua base central é o apoio ou não do partido ao governo Lula. Uma boa parte do partido já está com o governo e outra parte não quer. É semelhante ao caso do PDT cearense. Uma boa parte está com o governo Elmano e uma outra parte não quer nem ouvir falar de aliança com o governo Elmano. O deputado federal cearense José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, ontem deu uma longa entrevista coletiva para contestar o seu adversário, que no caso aqui é o senador, que é do líder da oposição no Senado Federal, o nosso senador aqui do Rio Grande do Norte, me falhou aqui a minha... Rogério Marinho? Rogério Marinho? Exatamente, o senador Rogério Marinho, me socorre aqui a Letícia. O Rogério Marinho deu uma entrevista ontem longa à Globo News
e criticando os 100 dias do governo Lula, deixou transparecer que o governo ainda não disse a que veio e fundamentou a sua argumentação dizendo que até agora o Congresso Nacional, que foi instalado no dia 1º de fevereiro, ainda não votou uma matéria sequer de iniciativa do governo do presidente Lula. Pois bem, o deputado federal José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, retrucou Rogério Marinho, dizendo, inclusive, citando ações do governo federal e dizendo que as dificuldades de votação no Congresso Nacional nada tem a ver com omissão ou inação do governo Lula. Vamos ouvi-lo. Olha, primeiro, eu estava ouvindo as entrevistas hoje pela manhã e eu perguntaram assim para o ministro Pimenta, por que o governo não conseguiu votar nada? Não tinha nada para votar no interesse do governo, por enquanto. O governo não poderia propor. O que tinha, nós votamos. Nós votamos das 13 medidas provisórias do Bolsonaro, nós fizemos a adaptação dela e votamos das 10, né? Das 10, 13 as nossas. Das MPs do Bolsonaro, nós votamos todas. E não são MPs do Bolsonaro, mas se interessavam a atuar o governo, sem reformulação nela. Então votamos. Nós montamos todo o aparato das comissões nesses 100 dias aqui dentro. Nós negociamos nenhuma convocação de ministro. Vocês sabem que isso é uma tormenta aqui dentro. Nós votamos projetos, as leis de interesse da questão da Semana da Mulher, da pauta feminina. E temos as MPs novas que as comissões vão ser montadas. Atrasou um pouco, porque teve essa crise toda, parte das medidas provisórias vem como elas estão e outros virão transformados em projeto de lei constitucional. Então a pauta, não tem pauta trancada, não tem pauta embarrigada e nem tem nada aqui o que teve de dificuldade aqui não foi criado pelo governo. É a crise que teve entre os dois presidentes. E sempre nós dissemos, tem duas coisas que é fundamental. Primeiro, a PEC que nós aprovamos. Aquela PEC de dezembro, sem ela, nós não estávamos comemorando 100 dias. Você lembra disso? Que estavam aqui no Brasil? Lembra? Nós aprovamos uma PEC sem nem estar no governo. Por isso que eu valorizo essa relação aqui na Câmara. Né? Depois que foi extinto o orçamento secreto, nós aprovamos a PEC, demos normalidade orçamentária aqui na Casa, com os direitos parlamentares a ter emendas, avançamos nas nomeações dos cargos, não todos, mas grande parte já avançou, e agora é o quê? Preparar as duas grandes votações do semestre, que é o arcabouço e a reforma. Bom, enquanto lá no Congresso Nacional, o líder do governo, Guimarães, e na Câmara, e o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, discute sobre o Congresso não ter votado matérias encaminhadas diretamente pelo presidente Lula, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, votaram, foi coisa demais. Chegaram a votar 2 vezes o mesmo tema, um a favor e o outro contra. As 2 leis de iniciativa do governador Elmano, que ele mesmo propôs a revogação. A Assembleia aprovou a primeira, a do caso do ICMS, euforicamente, e votou pela revogação desta mesma matéria, não euforicamente, cabisbaixos, mas votou 2 vezes. O governo Elmano já revogou 2 leis de suas próprias iniciativas. O Noticiário Nacional dá conta de uma discussão sobre contratação de polícias ou policiais especiais para escolas brasileiras. Sinceramente, lamento que estejamos a discutir isso, embora algumas famílias tenham sido vitimadas com o desaparecimento ou mutilação de alguns dos seus filhos por invasões a escolas em alguns estados brasileiros.
Mas nós devíamos estar discutindo agora, em razão dessas questões, era a contratação de psicólogos. As escolas precisam de psicólogos, não de policiais. Nem policiais dentro, nem fora da escola. Policial fora da escola é para fazer o policiamento normal da cidade. A escola precisa de psicólogo. Ninguém está discutindo hoje quantos psicólogos precisam cada escola brasileira e se precisam de mais professores especializados em todas elas. Vamos acabar com essa discussão de polícia nas escolas e falar em psicólogos nas escolas. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, já organizou suas equipes para uma fiscalização em ao menos 100 prefeituras cearenses e alguns órgãos da administração estadual. No estado do Ceará, nós temos 184 prefeituras, incluindo a da capital. O TCM quer fiscalizar agora, diretamente, ao menos 100 dessas escolas. É uma medida providencial, porque o que se tem falado de desvio de recursos públicos nas administrações públicas do estado do Ceará é alguma coisa de estarrecer. Sem dúvida, essa decisão do Tribunal de Contas vai trazer muitos proveitos para os cearenses, porque, sem dúvida, também a roubalheira vai diminuir um pouco. Aliás, há vários dias tem a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Ceará na prefeitura de Caucaia, uma das maiores do estado do Ceará. Foram atrás de uma coisa e encontraram várias outras coisas. E assim vai ser em muitas outras prefeituras do estado do Ceará, principalmente aqui na região metropolitana de Fortaleza, como Eusébio, Aquiraz e por aí vai. E os órgãos da administração estadual, nós temos aí alguns contratos firmados na área da Secretaria de Saúde e na área da Secretaria de Assuntos da Casa Civil, que no meio aí, quando se fala dessas coisas ruins, dá para deixar cabelos arrepiados. Esses contratos precisam passar por um pente fino. Os professores do estado do Ceará conseguiram um compromisso do governador Eumano de Freitas de que, a partir de junho, eles terão direito ao aumento de 14,9%, definido pelo governo federal ainda no ano passado, mas oficializado só agora em janeiro com uma portaria do MEC. É a melhoria do piso nacional dos professores. Os professores cearenses do estado estão perdendo, assim, 6 meses de aumento. 6 meses. E o governador Eumano também ainda não falou sobre a recuperação salarial da massa de servidores do estado, cuja base é janeiro. E já se vão alguns meses depois de janeiro, e o governador não fala se os servidores estaduais terão ou não revisão salarial. Obrigado pela atenção dispensada. E amanhã, às 11h45, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que nos acompanharam hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!